Olá, meu nome é Marina Cerqueira e hoje eu vou fazer o meu relato de como atrair uma casa e o que você pode fazer para manifestar qualquer coisa também. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o poder da mente e lei da atração, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Quanto mais esse tipo de informação estiver presente na vida das pessoas, acho que mais conscientes de seu poder natural elas terão. Bom, vamos começar. Há 10 anos atrás, eu separei do pai da minha filha, meu ex-marido, e voltei a morar com os meus pais. Nessa época, minha filha tinha 3 anos de idade. Eu voltei a dormir no quarto que era meu quando eu era solteira. Eu decorei ele todo, deixei um ambiente agradável para uma criança. Meus pais também são pessoas muito boas, que me ajudam em tudo, e a gente tem uma ótima relação. Só que com o passar do tempo, eu comecei a querer o meu próprio espaço. Eu queria que a minha filha voltasse a ter um quarto só para ela. E fui percebendo que pequenas coisas incomodavam meus pais, como a bagunça que minha filha fazia na hora do telejornal do meu pai. E aí, nessa época, eu já trabalhava no Colégio Pedro II. Se você ainda não assistiu ao meu relato sobre o concurso público e lei da atração, eu vou deixar um card aqui no vídeo e um link na descrição desse vídeo. E aí, nessa época, eu já tinha uma renda razoável, que dava para manter uma casa, fazendo alguns ajustes no meu orçamento, claro. Cada dia que passava, esse desejo de ter meu próprio espaço, a minha casa, ficava mais forte. Só que eu não reclamava de morar com os meus pais, muito pelo contrário. Eu agradecia todos os dias mentalmente pelo conforto que eu tinha e por eles me ajudarem na rotina da minha filha enquanto eu estava no trabalho. Até que um dia me veio um insight, uma intuição de fazer uma lista, como se fosse uma lista de chá de panela ou de presentes de casamento. Eu abri o Google e pesquisei lista de chá de panela. E fui anotando no caderno todos os itens de cozinha, cama, mesa e banho que uma casa precisa. Algumas coisas que eu achava desnecessárias eu descartei. E fiz uma lista adaptada para o que eu queria. Então, todos os meses, na semana em que eu recebia meu pagamento, eu ia até uma loja dessas de departamento que vende de tudo e eu comprava alguns itens da minha lista de casa nova. Geralmente eu comprava um item mais caro, como uma roupa de cama, um jogo de lençol, e 2 ou 3 mais baratinhos, tipo colher de silicone, abridor de lata, potinhos de plástico. A minha satisfação era pegar a lista e riscar os utensílios que eu já havia comprado. Aquilo me fazia me sentir muito bem. Era como dar um passo adiante, mesmo sem saber aonde aquilo iria dar. Com o passar dos meses, eu já não tinha espaço dentro do guarda-roupa para guardar as coisas novas. Porque lembra que eu dividi o quarto com a minha filha, né? Então era um guarda-roupa só para nós duas. Eu comecei então a pegar caixas de papelão para guardar as coisas e colocava em cima do guarda-roupa. Na casa dos meus pais, ninguém guarda nada em cima do guarda-roupa, porque minha mãe acha feio e acumula muita poeira. Eu concordo com ela. Quando minha mãe viu aquelas caixas em cima do meu guarda-roupa, ela perguntou o que era aquilo. E eu falei a verdade, eu disse que eram coisas que eu havia comprado para minha casa nova. Porque até então, só a minha filha sabia desse meu plano de mudança. A minha mãe ficou surpresa em saber que eu queria me mudar, mas depois gostou da ideia. Ela me perguntou aonde eu estava pensando em morar, e eu disse que eu não sabia ainda. Meus pais moram numa casa de vila. A vizinha da frente casou e foi embora, deixando a casa vazia. Essa casa já estava fechada há mais de 2 anos. E aí um dia eu estava no terraço, debrucei no muro, olhei a casa da frente e pensei, ali seria um bom lugar para morar. Eu poderia sair cedo para trabalhar todos os dias, sem me preocupar, porque meus pais, estando bem em frente, poderiam continuar me ajudando a cuidar da minha filha. Lembro de ter comentado isso com o meu irmão nesse dia e dias depois com a minha mãe.
Comecei a pensar nessa possibilidade com mais frequência, mas era só uma possibilidade, uma ideia e nada mais. Era só isso que eu pensava nessa época, porque eu ainda não sabia os efeitos que os nossos pensamentos têm na nossa realidade. Continuei comprando minhas coisinhas de casa todo mês e a minha lista começou a chegar no final. Até que um dia a minha vizinha da frente veio até a casa da minha mãe buscar umas correspondências. Minha mãe sempre recebia as contas e cartas dela, e era o momento em que elas conversavam. Nesse dia, a minha mãe comentou com ela que eu estava querendo me mudar com a minha filha, mas não sabia para onde. Os aluguéis estavam caros aqui no Rio de Janeiro e etc. Foi então que a minha vizinha ofereceu a casa dela e explicou: olha, eu alugo a casa para Marina, se ela quiser, claro. Eu não tenho interesse em alugar para mais ninguém. Inclusive, pessoas da minha família já fizeram essa proposta e eu não aceitei, porque tenho na casa todos os meus móveis e eletrodomésticos que deixei. Gente, eu não pensei duas vezes, né? Claro que eu aceitei a proposta. A casa estava toda mobiliada e eu não precisei comprar nada. E adivinha o que ela retirou da casa? Somente os utensílios de cozinha, porque já estavam muito gastos e velhos. Então ela doou essa parte, justamente aqueles itens que eu tinha comprado ao longo do tempo. Tinha comprado lençol, toalhas, coisas pessoais também. Além disso, passei a pagar um aluguel por um preço simbólico, onde eu não pagaria nem se fosse um kitnet. Também se encaixou perfeitamente na minha rotina, já que posso sair para trabalhar tranquilamente, porque sei que meus pais estão em casa e podem continuar me ajudando tomando conta da minha filha. Mas aí algumas pessoas podem estar pensando: ah, mas você deseja morar de aluguel, quero ver ganhar uma casa, assim desse jeito fácil. Casa própria que é difícil. Gente, isso tudo são crenças. Fácil ou difícil são pensamentos que a gente cria na nossa mente através de comparações com experiências já vividas ou que aprendemos no nosso meio social, como na família. Isso são paradigmas. E a minha crença naquela época era que eu só tinha condições de pagar um aluguel, e por isso manifestei uma casa alugada de forma fácil. Gostaria de destacar alguns pontos importantes que hoje eu sei que foram determinantes para essa conquista fácil. Primeiro ponto: quando eu comprava um item novo para a cozinha, eu sempre tirava uma foto. Há pouco tempo tive a curiosidade de olhar quando foi que eu tirei a primeira foto que ficou arquivada no aplicativo do Google. E aí eu vi que dessa primeira foto até o dia em que tirei fotos pintando a casa, passaram-se 16 meses, ou seja, um pouco mais de um ano. E essa é uma dica preciosa. Não coloque ansiedade e pressão para que as coisas aconteçam. Durante esses 16 meses, eu não pensava na casa todos os dias, porque eu sabia que eu iria mudar de uma forma ou de outra. Eu só não sabia quando. A minha segunda dica é para que você saiba escolher. Seja específico no seu pedido. Eu desejei mudar de casa, pagar um aluguel que coubesse no meu orçamento, mas não podia ser qualquer casa. Eu precisava de uma que fosse perto da casa dos meus pais. E eu precisava dessa ajuda deles enquanto eu estivesse fora de casa, trabalhando. Foi aí que veio o desejo de morar na casa da frente. Veio de uma ideia. Preste atenção nas suas ideias. Essa é a dica número 3 que eu tenho para dar. Porque essa ideia vem carregada de informações e acompanhada por uma vibração de realização. É nesse momento em que você tem uma ideia que a sua centelha divina, que é a parte de Deus que habita em você, se comunica. Mas aí o que você faz? Começa a se questionar se essa ideia é possível ou não. A vibração daquele sentimento maravilhoso que você sentiu quando teve a ideia é massacrado pela sua mente consciente. Por isso você não manifesta o que você quer, porque só consegue enxergar o que os seus olhos físicos veem. Deus, o universo, o todo, ou como você quiser chamar, se comunica com você pelos seus sentimentos. Não adianta pedir com palavras soltas, implorar ajuda
e não sentir a alegria da realização. E essa é a minha dica número 4. Sinta a alegria de algo como se já fosse real. Eu sei que para muitas pessoas pode ser difícil, porque a nossa mente consciente julga a todo momento o que fazemos, mas pode ser mais fácil do que imaginamos. No meu caso, eu fiz a lista da casa nova, e quando eu comprava um item novo, mesmo que fosse um pano de prato, eu riscava o item da minha lista com tanta satisfação que, mesmo não sabendo, eu estava enviando uma mensagem por meio dos meus sentimentos e emoções para o universo, dizendo que eu estava preparada para receber a casa. Hoje, lendo, estudando, eu sei que o que eu fiz de forma inconsciente ou por intuição é chamado de ancoragem. Eu criei, através de uma lista de utensílios da minha casa nova, uma forma de enganar meu lado racional. Dessa forma, eu vibrava na alegria e gratidão todos os meses, sem ansiedade, com convicção, ou se preferir, pode chamar de fé. A minha última dica é: mantenha sua atenção naquilo que você quer. Não estou dizendo para você passar noite e dia pensando no seu desejo. O nome disso é ansiedade. Eu estou falando para que a sua atenção esteja voltada para o lado desejado, que te traz alegria. Perceba que a minha intenção não era sair da casa dos meus pais. A minha intenção era ter a minha casa, a minha independência, o meu espaço para viver com a minha filha e termos um gato. E hoje temos 2. Eu não estava desesperada reclamando do local onde eu estava. Pelo contrário, eu vivia bem com os meus pais, mas mesmo assim, o meu objetivo era ter a minha individualidade. Olhe para aquilo que você deseja e não para o que você não deseja mais. Quanto mais atenção você dá àquilo que você não quer, na tentativa de se livrar, mais você se enrosca e não se solta. Perceba que isso é uma prisão mental. Quanto mais olha para o indesejado, mais ele está presente em sua vida. O universo atende todos os nossos pedidos que enviamos de forma vibracional. Se é pensando no problema que você costuma resolver a sua vida, mais problema você terá. Quando eu era adolescente, eu dizia para todas as minhas amigas que eu não gostava de namorar garotos baixinhos. E adivinha o que acontecia? Só aparecia baixinho na minha vida, porque minha atenção era voltada para o que eu não queria. Se duvida, faça o teste você mesmo. Gratidão por você ter me acompanhado até o finalzinho desse vídeo e até a próxima.